Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui a gente vai fazer a análise da derrota no Grenal. Derrota por 3-2, jogo emocionante com muitos gols. E a gente vai fazer a análise completinha aqui nesse vídeo. Então, antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, cara. O jogo que a gente saiu vencendo duas vezes. Abriu 1-0, tomou o empate, faz o 2-1, tomou o empate de novo e toma o terceiro gol. Vamos falar aqui como é que foram os gols primeiro. Primeiro gol da partida foi um gol achado. Cruzamento do Reinaldo, teve um desvio no Bustos. O René não sabia se tocava para o goleiro, tirava, deixava passar. Acaba tentando tocar para trás, faz o gol contra. Gol contra ridículo, por sinal, é um dos gols contras mais engraçados que eu já vi na vida. Ninguém nem entendeu nada na hora. Enfim, sai ali o gol do René. O gol do Maurício é uma machada do Alan Patrick. E aí eu já queria destacar aqui na minha visão. É uma falha coletiva, não é de um ou dois jogadores, é do time inteiro. Mas o grande erro ali é ter dado espaço para o Alan Patrick. Quem estava na marcação do Alan Patrick era o PP. Se quem quiser ver o replay depois, o PP estava claramente marcando a lateral, ao invés de marcar o meio para fechar a trajetória do gol. Se ele marcasse o meio, o Alan Patrick provavelmente ia ficar meio receoso de dar o passe por ali. O PP esticar a perna e bloquear o passe. Então o PP marcando a lateral, ao invés de marcar o centro do campo, o centro da jogada, a linha do gol. Então na minha visão já começa errado no posicionamento do corpo do PP. A marcação falha, dá espaço para o Maurício. Ele acerta um chute muito bom, mas que era defensável. Foi um chute rasteiro, cruzado de longe. Dava tempo de chegar. Beleza. Gol do Vila Sante. Jogada do Gustavo pela esquerda. Tocou, o Vila Sante entrou, ganhou a dividida, deu o toquezinho, faz 2-2. Minutos depois também, o Grêmio não conseguiu segurar nem 12 minutos. Os dois gols, depois de sair na frente do placar, não conseguiu segurar nem por 12 minutos. De novo achado no meio, dessa vez o Maurício, deu o passe pro Alário. De novo deram espaço para o cara que tem o poder de dar um bom passe, que é o Maurício e o Alan Patrick, nesse time do Inter, os de maior capacidade de passe. Deixa o Alário livre, sai um chute completamente defensável, o Marquezinho falha e sai o 2-2. E aí no finalzinho do jogo, último lance praticamente, o Alan Patrick dá o corte da direita para a esquerda, o Kahneman desmonta, puxa ele, e aí é questionável se foi fora ou dentro da área, não tem VAR, o Daronco marca dentro, e aí o Alan Patrick bate o pênalti e faz o gol do Inter. Vamos trazer aqui as notas e as avaliações individuais, depois eu trago alguns destaques do Inter também. Começando pelo gol Marquezinho. Eu acho que eu estava em dúvida qual que tinha que ser o goleiro para a temporada. Mas hoje, não vou falar que eu tenho certeza, mas para o próximo jogo, para mim pelo menos, e quem merece ter um ritmo de jogo é o Kaique. O Kaique é maior, o Kaique teve desempenhos melhores até o momento na temporada. O Marquezinho é bom goleiro, não é um goleiro ruim, mas o segundo gol, principalmente, o gol do Alário, ali é uma falha que se era o Kaique ele não tomava. Provavelmente, pelo que ele já mostrou, pelo menos ele não tomava. E o primeiro gol talvez defendesse pelo tamanho que ele tem. Então, dois gols que eu acredito que se fosse o Kaique, o segundo com certeza, mas o primeiro talvez defendesse. A gente estaria no máximo falando de um empate aqui, analisando os gols sofridos pelo Inter. Então, pro Marquezinho vai uma nota 1, porque fez uma ou outra defesa até que bacana. Mas o Kaique, na minha visão, tem que ser o titular. É um cara que é mais alto, é um cara que é mais novo e é um cara que é mais ágil. Então, não tem muito o que falar. Hoje, para mim, o titular é o Kaique, já pro próximo jogo. Tudo bem, o Marquezinho é mais experiente, tem mais nome, mas o futebol é momento e é isso que eu sempre falo. Você pode contratar trocentos caras. Se tem um moleque na base que tá rendendo mais, como é o caso do Gustavo, é ele que vai jogar. Independente do nome do cara, independente da carreira do cara, futebol é momento e os melhores que tem que jogar. Então, na minha visão, é o Kaique que tem que ser o goleiro do Grêmio no momento. O João Pedro fez um bom clássico, tá? Fez boas jogadas, defensivamente achei que foi bem, do meio para frente também produziu boas jogadas. Primeiro gol do Inter, já vale destacar, né? Em uma jogada do João Pedro que ele sofre a falta claramente,
Era uma falta perigosa para cartão amarelo, inclusive. Dá o contra-ataque, o Inter troca passes, acha o espaço ali do Alan Patrick para o Maurício, e o Maurício finaliza e faz um empate ali naquele momento. Então, eu não vou nem falar que ele era o VAR, ele era o Daronco mesmo para marcar a falta, porque a jogada demora muito até sair o gol. Mas ele era pro Daronco marcar a falta. Se ele marca a falta ali, não sairia aquela jogada do gol do Inter, que utilizou do espaço que não tinha o João Pedro, né? Já que o João Pedro estava voltando ainda lá da frente. Então, o João Pedro foi bem. Acabou que nesse primeiro gol ele estava envolvido, não por conta dele, mas por conta de um erro do Daronco. Enfim, pro João Pedro vai uma nota 8. O Eli, eu vi muita gente criticando e, tipo assim, primeiro gol do Inter, tudo bem, ele poderia ter fechado melhor o chute do Maurício, mas estava longe, estava fora da área. Ali o cara que tem que fechar é um volante. O Eli veio para tentar suprir o erro do espaço que deixaram ali, não chegar a tempo, e o Maurício faz o gol. Então talvez ele poderia ter feito coisa melhor, mas ali não era nem ele que era o responsável, era para ser ou o Duqueiroz, ou o Vila Sante, ou o Dodi. Como o PP estava no Alan Patrick, marcou mal o Alan Patrick, deu espaço para ele, abriu o meio inteiro, que nem eu falei, o posicionamento do corpo todo errado. Quem quiser ver o gol de novo, vai ver. A câmera por trás mostra claramente. O gol tá aqui, o Maurício tá aqui, o Alan Patrick tá aqui, o PP tá fechando aqui, tá fechando o quê, cara? Tá abrindo o espaço inteiro no meio e fechando a lateral. Todo mundo sabe que tem que fechar o meio e abrir a lateral. De preferência fechar tudo, mas se não der, fecha o meio e abre a lateral, que é melhor. E ele acabou fechando a lateral e abrindo o meio. Enfim. Segundo gol do Inter, o gol do Alário, talvez pode ter ido na conta dele. Ele e o Kahneman mal posicionados ali. Ele foi dar o bote e acabou deixando o Alário sozinho, mas ele também, nessa troca de posicionamento, é normal deixar um certo espaço, tanto do Kahneman, tanto do Eli. Mas a principal coisa que tinha que acontecer era o Marquezinho defender, né? E ele acaba frangando. E o terceiro gol ali, ele não tem culpa. Quem faz o pênalti é o Kahneman. Então pro ele vai uma nota 5. Pro Kahneman vai uma nota 3. Velho, eu tô vendo que o povo tá criticando muito o Eli e não tá falando quase nada do Kahneman, cara. Pra mim tinha que ser o contrário. O Rodrigo Eli, tudo bem, ele ainda não mostrou nada do que ele pode mostrar. Não é qualquer um que fica tanto tempo na Europa, jogando tudo bem em equipes do meio para baixo a maioria do tempo, tipo Alavés, Almeria, times que geralmente estão no meio para baixo da tabela, mas não é qualquer um que fica tanto tempo lá. E é um cara que é forte, é um cara que é rápido, é um cara que tem uma boa bola aérea, então eu acho que ele ainda pode ser bem utilizado, até porque ele é novo. Agora, o Jeromel e o Kahneman, velho, pra mim já deu. Essa que é a verdade. O Renato já entendeu que não dava para usar o Jeromel pela velocidade e já deixou ele no banco. Corretíssimo. Para mim tá certo. Não pode usar mais o Jeromel. Já tá na hora de ou aposentar. Eu acho que o ideal é aposentar pelo tanto que ele é ídolo. E o Kahneman, como ainda é mais novo, eu venderia, cara. Eu não aguento mais ver o Kahneman, velho. Futebol 2024 tem que saber sair jogando, tem que saber fazer uma marcação decente. E o Kahneman vai muito só na brutalidade, vai derrubando todo mundo, vai dando carrinho, vai dando voador. E pô, não é, tipo, é interessante em algumas jogadas, mas todas ser assim, o pênalti é ridículo. Ele já teve várias falhas assim, jogos que estavam parelhos, equilibrados, e ele é expulso e desmorona a estratégia do jogo. Toda hora ele puxando o Valência, o Daronco, se quisesse, poderia talvez marcar um pênalti, marcar uma falta. No lance do gol também, era melhor deixar o Alan Patrick chutar ali com a perna ruim do que fazer o pênalti, cara. E ele foi bem... O que eu posso falar? É difícil falar que ele foi burro, mas no lance ele foi burro, cara. Ou você faz a falta claramente fora da área, ou você deixa ele chutar com a perna ruim. Ele já não tá mais lá com a perna boa. Já tava cansado também, a chance dele fazer o gol ali não era tão alta. E com o pênalti, na perna boa, ninguém marcando, logicamente por ser pênalti, a chance de fazer o gol é muito maior. Então o Kahneman, pra mim já deu, cara. Nota 2, eu não aguento mais ver. Porque com a perna direita ele é horroroso, com a perna esquerda ele é ruim. Como é que ele é jogador? Hoje em dia não dá, cara. Tem que ter uma saída de bola interessante. Tanto é que, se for pegar quantos passes o Grêmio deu no primeiro tempo inteiro, tenho certeza que não chega nem em 100. E, enfim, tudo começa lá atrás quando não tem uma saída de jogo boa.
E na marcação ainda, toda hora. Sei lá, eu não aguento mais ver o Kahneman, velho. Essa que é a verdade. Tudo bem que é ídolo, mas eu acho que já tô uns 3 anos aqui falando, velho, que não dá mais. Porque tem que saber sair jogando, tem que ter uma marcação em pé, não é só carrinho toda hora, puxão toda hora. Não dá mais. Enfim. O Reinaldo, eu achei que fez um Grenal até que razoável, um Grenal até que bom. Não foi de todo ruim, não. Vai uma nota 6. O Vila Sante fez um bom jogo. Vai uma nota 8. O PP eu não gosto também, tá? Eu já falei aqui. Pra mim é jogador de jogo pequeno. É a minha opinião. Chega jogo grande, cara, é isso daí. É passe pro lado, passe pra trás, não progride. Quando pega a bola, ele prende e sempre tenta cavar uma falta. É impressionante. Eu acho que a cada 5 toques com o pé, ele cai e segura a bola com a mão. É impressionante, cara. Todo jogo é a mesma coisa. A não ser quando uma marcação é muito frouxa e deixa ele ter espaço, aí ele consegue desenvolver o jogo dele. Apertou um pouquinho, ele simula uma falta e se joga. Teve umas 3, 4 faltas assim. Faltas não, lances que ele tenta cavar falta, não dá e gera contra-ataque do Inter. Velho, eu não consigo gostar do PP. Qualidade ele tem. Dá pra ver, quando ele tem espaço ele consegue produzir algumas jogadas interessantes. Mas isso de toda hora tentar cavar uma falta e segurar a bola com a mão, velho, isso daí é jogada pra ponta, não pra volante, meio campista, ainda mais com 4 volantes, ele era o cara que poderia chegar mais à frente, por ter mais qualidade na teoria. Enfim, eu não gosto do PP, que nem eu já falei, pra mim é jogador de jogo pequeno. Jogo que você tem mais espaço, aí ele consegue mostrar o futebol dele. Apertou um pouquinho a situação, ele não consegue produzir nada. Então pro PP vai uma nota 2. O Duqueiroz foi mediano, sumido no segundo tempo, fez um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo sumido. Vai uma nota 4. O Dodi, aqui tá invertido, né? Jogou o Dodi pela direita, os 3 pelo meio, o Gustavo pela esquerda e o JP Galvão mais na frente. O Dodi fazendo a cobertura pelo lado direito foi bem, tanto é que o Wanderson não produziu nada na partida e é um dos principais jogadores do Inter. Então, o Dodi foi bem na marcação. Tinha que ser substituído. Eu faria ao contrário. Eu tiraria o PP, puxava o Dodi para o meio e tacava o Pavão na direita. Optou por deixar o PP. Enfim, eu prefiro ver um time com Vila Sante, Duqueiroz e Dodi, e aí o Gustavo e o Pavão, do que ver com os 4 juntos. Tá? Eu tiraria o PP desse time, até porque desses 4 é o que tem menos poder de marcação. Fica com esses 3 caras que sabem sair jogando, sabem marcar bem, e aí espeta o Gustavo de um lado e o Pavão do outro. Desde que o Dodi foi contratado, eu já falei, pra mim ele vai pegar a vaga do PP. Ou o Dodi ou o Duqueiroz em algum momento tem que pegar a vaga do PP. E é isso, não tem muito o que falar. E aí ou você joga com ou o Dodi ou o Duqueiroz e o Cristaldo mais à frente, ou joga os 3 juntos e espeta o Gustavo e o Pavão. Hoje, pra mim, é o que tem de melhor. Gustavo de um lado, Pavão do outro, Vila Sante, Duqueiroz e Dodi. É o que eu faria. E aí um jogo que você precisa atacar mais, tirou o Dodi ou o Duqueiroz e coloca o Cristaldo. É o que eu faria. Enfim. Mas o Dodi na marcação muito bem. Nota 6. Nota 7, na verdade. O Dodi foi bem. No ataque, o JP Galvão não fez um Grenal ruim. Jogou até que bem. Não conseguiu fazer o diferencial, mas ele não foi mal. Vai uma nota 6. O Gustavo foi muito bem, tá? O que ele pecou é a tomada de decisão na hora de levar um 10. Mas fez bons dribles, boas jogadas. O segundo gol é uma assistência dele. Enfim, vai uma nota 8. Fez um excelente Grenal, ainda mais por primeiro Grenal da carreira, fez o primeiro jogo como profissional, que nem 4 jogos direito, e hoje já é o principal jogador do Grêmio. Foi o principal jogador do Grêmio enquanto esteve em campo. Entrou o Pavão, entrou pela direita, movimentando e tal. É questão de tempo para ele virar titular. O futebol ele é titular fácil nesse time. O Nathan Fernandes entrou bem na esquerda, ia dando um chapéu lindo no Bustos, cavou o cartão dele. Cadê? Aqui o Bustos está invertido, né? O Robert René na zaga e o Bustos na direita. Mas entrou bem o Nathan. Tirou o Gustavo porque já estava cansado. Naquele momento já estava errando muito tomado de decisão. Fez bem o Renato. E colocou o André. O André entrou bem também no lugar do JP Galvão. O André sofreu um pênalti também, que não foi marcado. Para variar, né? Sem VAR ainda. A única questão que eu pondero do André é o físico. Ele tem que ficar mais forte, cara. Dá um jeito, sei lá, começa a tomar bomba.
vai pra academia, sei lá, pô, vai ter que ficar mais forte. Ele é muito magrelinho pra um centroavante, cara. Pra um ponta, beleza, mas ele tá jogando centralizado e aí tem que ter mais corpo. Não adianta, senão ele vai perder todas as divididas. Se ele tivesse corpo, o mesmo do JP Galvão, ele era titular. O JP Galvão só joga porque ele consegue prender essas bolas lá na frente, independente da fase estar ruim. Eu entendo e na minha visão o Renato fez correto. O Grêmio jogando defensivo precisando do balão, vai precisar ter um cara que faça a parede lá na frente. E o JP Galvão consegue fazer isso bem. Tecnicamente não tá voando, tanto é que é muito questionado pela torcida, mas é um cara que consegue prender a zaga lá na frente, fazer uma parede, segurar a bola de vez em quando. E o André iria perder todas porque justamente no corpo ele não ia ganhar nenhuma. Se o André fosse mais forte, ele era titular. Ponto. Então é uma coisa que já é para ele tentar melhorar. Eu nem dei as notas, né? Pro André vai uma nota 6, pro Natan vai uma nota 6, pro Pavão vai uma nota 6. Os três que entraram na minha visão entraram bem. E o Renato, na minha visão, mexeu bem também, tá? A única coisa que eu faria diferente é ter puxado o Dodge pro meio, tirado o PP e colocado o Pavão, ao invés de tirar o Dodge só e colocar o Pavão. Única coisa que eu faria diferente. O restante, pra mim, ele fez correto. E o que tem que ponderar é que para os próximos jogos tem mudanças aí que pra mim tem que acontecer. Primeiro, é o Kaique no gol. Segunda, chega de Jeromel e Kahneman, testa o Martins ou contrata, não adianta. Pra mim já deu o prazo dos dois. João Pedro e Reinaldo mantém. Vila Sante, Duqueiroz e Dodge, pra mim esse tem que ser o meio de campo. E se você quiser ter mais capacidade de armação, aí você tira ou o Dodge ou o Duqueiroz e coloca o Cristaldo. Pra mim o PP hoje é reserva. Por mim negociável. Eu não gosto muito do futebol dele. E no ataque é o Gustavo na esquerda. Até o Diego Costa ficar 100%. Continua o JP Galvão. Justamente por causa do físico, não é nem pelo futebol, porque hoje o André rende mais. E o Pavão na direita. Para mim esse é o time já para a próxima rodada, para pegar ritmo. E quando o Diego Costa tiver 100%, é ele no ataque. Quando o Soteldo tiver 100%, eu diria até que seria interessante testar o Gustavo na esquerda, o Pavão na direita e o Soteldo centralizado no lugar ou do Dodge ou do Duqueiroz. É isso que eu testaria. E eu entendo, eu não questiono o Cristaldo ter ficado no banco e nem entrado. Eu também acho que ele não tá rendendo. Tem números bacanas? Tem, mas ele não rende no campo. Assistindo o jogo, ele não participa. Então, para mim é justificável ele não jogar. Estatísticas não tem, é só a tabela. Então, o Inter com 25 pontos vai ficar na primeira colocação. Tem só mais uma rodada. Eu não vou falar que não tem que fazer tempestade em um copo d'água. Perdeu o Grenal? Perdeu, mas estava muito mais próximo de vencer. Abriu 1-0 com uma falha do René. Deram bobeira, principalmente em deixar o Alan Patrick de frente para o jogo, para conseguir enxergar o jogo e ele dar o passe para o Maurício. Ali foi o grande erro. E no chute ali o Marquezinho poderia ser defendido. O segundo, de novo, deram espaço para o cara que está com a bola no pé, que tem a capacidade do passe. De novo, mesma coisa do primeiro gol. De novo, deram espaço para o cara da finalização. Finaliza, esse chute ainda foi pior do que o do Maurício. O Marquezinho falha nesse segundo gol. E o terceiro é uma bobagem do Kahneman. Então, o que eu posso dizer? 3 lances totalmente evitáveis. O primeiro, se você fecha direito o passe do Alan Patrick e o Marquezinho fizesse algo melhor, defendia. O do Alário é um frango do Marquezinho e uma bobeira no espaço ali que deixaram livre para o Maurício dar o passe e tanto para o Alário para finalizar também. E o terceiro, o Kahneman, se for fazer a falta, faz que nem futebol americano, pula no cara. Você vai levar amarelo de qualquer jeito, mas pula fora da área, não dentro, cara. Não dentro. Deu brecha, cara. Pode ter sido que foi fora, beleza, mas ele deu brecha e sem VAR não tem o que fazer, cara. É milimétrico ali. Então é complicado questionar isso. O erro é você ter dado a brecha, pô. Pula nele, faz a falta fora da área. Não dentro, cara. Ou muito próximo. Porque aí abre a interpretação. Enfim, e o Inter jogando em casa, a chance da decisão ser a favor do mandante é muito maior. Então, eu não estou nem questionando se foi dentro ou fora. Eu acho que a grande questão é que o primeiro gol foi falta no João Pedro, teve um pênalti no André, e isso daí questionável se foi dentro ou fora. Mas na minha visão os grandes erros é a falha do Marquezinho no segundo, o espaço para o Alan Patrick no primeiro e o Kahneman ter feito um pênalti idiota
no gol da vitória do Inter. Para mim, é as principais coisas que tem a pontuar dessas falhas defensivas. Enfim, mas eu, por mim, não precisa fazer tempestade no copo d'água. Terminando em primeiro, segundo, terceiro, quarto, até oitavo, cara, todo mundo passa. Então, o importante é passar de fase. Ninguém vai ganhar premiação a mais ou título por ter terminado em primeiro na primeira fase. O importante agora vai ser o mata-mata. Tem mais um jogo, é contra o Guarani, né? Deixa eu ver aqui. Contra o Guarani em casa. E aí a escalação que eu quero ver nesse jogo, que nem eu já falei aqui, para mim a escalação desse jogo: Kaique, Rodrigo Eli e Martins, ou até mesmo Martins e contrata, ou coloca o Vieri na zaga, ou testa outro cara. João Pedro, Reinaldo, ou já testar o Mike, seria interessante testar o Mike. Vila Sante, Duqueiroz, Dodi, eu não quero ver o PP, ou até mesmo o Cristaldo no lugar do Duqueiroz ou do Dodi. Gustavo, João Pedro e Pavon. E se o Diego Costa estiver 100% no lugar do João Pedro Galvão. É a escalação que pra mim eu queria ver no próximo jogo. Enfim, é isso. Não precisa fazer tempestade no copo d'água. Perdeu pro Inter, perdeu, mas é um jogo de fase inicial de gauchão, um jogo decidido nos detalhes, que nem eu falei. Espaço para Alan Patrick, falha do Marquezinho, pênalti idiota do Kahneman. 3 lances totalmente evitáveis, que não evitaram e acabou saindo nessa derrota. Enfim. Destaques do Inter, né? Eu só tenho que pontuar aqui alguns destaques. Esse Antony eu nunca ouvi falar, não conhecia. A zaga do Inter tá muito boa para essa temporada, com o Vitão e o Robert Renan. O Maurício fez um grande jogo, o Alan Patrick também, 2 baita jogadores, e é ali que foi a vitória do Inter, no Alan Patrick e no Maurício. Os dois fizeram gol, os dois deram assistência. Então, passou por ali a vitória do Inter. Para mim, o craque da partida foi o Alan Patrick, e se não fosse ele, seria o Maurício. E se a gente tivesse ganhado, seria o Gustavo Nunes, na minha visão, ou o Vila Sante. Tá ok? É isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você achou do Grenal. Foi esse o vídeo, valeu e falou.